Olá, eu sou Gabriela Strotinski e começa agora a edição da Sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e hoje temos a presença do professor do curso de jornalismo Clemerson Mendes e do coordenador do curso de gastronomia Renato Costa Lima. Lembrando que a duração da entrevista será de 30 minutos. O entrevistado de hoje é Dilmair Calegaro. Ele tem 42 anos, natural de Sinop, é empresário e tem como uma de suas propostas a redução da máquina pública. Dilmair, obrigada pela sua presença. Inicio perguntando, por que o senhor quer ser deputado federal? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, professor. Quero aqui agradecer a todos por abrir essa oportunidade de a gente estar falando nesse assunto. Por que o Dilmair Calegaro quer ser candidato a deputado federal? Pela necessidade da nossa região, por ter o poder político aqui perto de nós. Hoje nós temos 8 deputados federais no nosso estado, 7 são do sul do estado. A gente não tem esse poder político aqui, sabendo que de Lucas para cá nós somos o segundo maior colégio eleitoral. A gente tem a necessidade para estar defendendo, na hora de estar brigando por logística, por os direitos da nossa região, a gente tem que ter o nosso representante, tem que ter o candidato, tem que ter o deputado federal para estar nos defendendo em Brasília. Por essa importância que eu me coloquei meu nome como candidato a deputado federal, entendendo a necessidade da nossa região, entendendo a necessidade do nosso povo. Candidato, seja bem-vindo mais uma vez. E uma das coisas que o senhor vem fazendo dentro desse período de campanha é se colocando como um novo, né? Como uma nova política, uma nova forma de fazer política. A pergunta que eu faço para o senhor é: o que caracteriza um político se classificar como uma nova política? Ele ser novo dentro dessa área ou ele ter propostas diferentes do que a gente encontra até aqui? Muito bom, professor. O ser novo na política é uma das características e fazer uma política sem conchavo. Uma política para pessoas, não uma política para individual. Como muitos estão na vida pública para enriquecimento próprio e não para fazer o bem àquelas pessoas que precisam e não para estar lá defendendo quem realmente elegeu para estar lá sendo esse político. Então é essa a forma de fazer política, do político novo, da alternância de poder, a renovação, para termos essa mudança. Muitas vezes os que já estão lá, já estão cansados ou acostumados com o sistema. O sistema, ele não corrompe ninguém. Quando a corrupção, muitas vezes, já começa na eleição, na compra do voto, na compra do carro para colocar o adesivo. Então é isso que não pode mais acontecer. É essa a nova forma de fazer política. Na verdade, teria que ser a forma de sempre, mas por muitos vem se propagando aí e não fazendo essa forma correta, certa de fazer política. A política para o bem da comunidade, para as pessoas e não para o enriquecimento ilícito. Vou citar um fato aqui do pai do Geraldo Alckmin. Numa reunião ele falou o seguinte: falou assim, se você está na vida pública para ficar rico, você vai para a vida privada, que na vida pública é para servir. E é para isso que eu estou aqui. Só aproveitando, eu sei que o Renato tem uma, só para não perder a oportunidade, o senhor sendo eleito e assumindo a vaga de deputado federal a partir de 2019. O senhor está em um partido, no PSDB, que já está aí, que vem protagonizando, de certa forma, a política nacional, pelo menos de 1989 para cá, né? Aí a pergunta que eu faço é: como o senhor vai conseguir fazer esse novo jeito de fazer política estando em um partido que faz da velha política? O senhor vai conseguir enfrentar algumas amarras que já existem e colocar essas novas propostas? Vou conseguir, até porque eu estou preparado para isso. Na Câmara de Vereadores já mostrei que isso é possível. Mesmo sendo do partido, o governador do estado muitas vezes deixou a desejar. Eu fui ferrenho e cobrei. Não é porque eu sou do partido dele que eu vou estar defendendo as coisas erradas. A nível nacional já deu demonstração. Aécio Neves, com seus problemas, ninguém ficou defendendo ele do partido. Ao contrário de alguns partidos que estão aí, que mesmo preso, se torna ídolo, idolatrado pela maioria de todos. Essa tem como fazer. A política é simples, a forma de fazer política. Cuidar das pessoas, cuidar de gente. É isso que nós teremos lá para estar fazendo.
Eu vou começar aqui com a pergunta dos alunos do curso de gastronomia para o senhor. Sobre o orçamento da educação, que sofreu um corte de 32% para 2018. Eu gostaria de saber o posicionamento do senhor quanto a isso e se o senhor aprovaria outro corte ainda maior. Não aprovo, até porque a educação tem que começar a educação básica, educação de tempo integral. As pessoas bem instruídas são aquelas que vão poder saber escolher os melhores candidatos. Sou contra o corte na educação, na saúde, sou a favor, sim, da redução da máquina pública. Já que o senhor falou, né, que é contra essa redução, né, de investimentos, como é que o senhor avalia a PEC 241, né, que a gente passou por toda aquela discussão de congelamento de gastos e que isso tem um impacto direto, principalmente quando a gente fala em saúde e educação? Não vou me adentrar no assunto da PEC 241, até porque eu não tenho conhecimento integral dela toda. Tá? Quero aqui buscar essas informações concretas para estar debatendo ela com sensatez, com sabedoria. Não vou ser aqui prematuro em falar alguma situação que possa comprometer, de repente, não o Dilma como candidato, mas sim quem vai precisar do resultado dela. Candidato, um outro ponto que o senhor mostra para as pessoas, né, para os eleitores de Mato Grosso, é a questão da redução, né, da máquina pública. A gente vê realmente que o gasto com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são coisas fora do padrão, fora do normal, enquanto os três poderes esbanjam gastos com dinheiro, a gente vê pessoas passando sérias necessidades, né? Então, o senhor tem, né, com essa proposta de fazer essa redução, e eu queria saber em que pontos. Vamos partir pela questão primeiro do legislativo, que é onde o senhor pretende estar a partir do ano que vem, nos próximos 4 anos. O que cortar dentro do legislativo para fazer essa redução? Olha, eu sou muito tranquilo em falar dessa redução da máquina pública. Até porque, se for necessário, eu estando deputado federal, cortar o meu cargo para melhorar a vida das pessoas, daqueles que precisam realmente do governo, não tem dificuldade nenhuma. Redução do número de deputados federais, redução do número de senadores, redução do número de ministérios. Hoje, a Câmara Federal ela gasta 6 bilhões. Se você pegar hoje, mandar os 503 deputados embora, os assessores, fechar as portas, apagar as luzes, ela continua gastando 80% desse valor. Então nós precisamos não somente a redução, mas a reforma previdenciária, aquela onde que tem funcionários que estão lá, que ganham acima de 25 mil reais. Motorista que ganham 21 mil reais e nas suas fazendas pagam 1.500 para o seu funcionário. Então a gente tem que rever todo esse conceito. Mas Dilmair, nós trabalhamos, é o nosso direito. Concordo, mas precisa ser revisto. A conta aqui embaixo não aguenta mais pagar os encargos tributários para sustentar quem come aqui em cima. O judiciário da mesma forma. Hoje, o juiz é transferido, ele vem para uma cidade nova, ele tem auxílio moradia. Por quanto tempo que é esse auxílio moradia? Por 6 meses? Por 1 ano? Você, a partir de 1 ano, você é estabilizado numa cidade, você já é morador dela, você não tem mais necessidade do auxílio moradia. Auxílio moradia, para aqueles que não estão estabelecidos em Brasília como deputados federais, aqueles que não têm a casa para ficar, tem que ser cortado. Então você não precisa cortar nessa reforma da máquina pública o combustível da ambulância. Mas você precisa cortar, sim, o carro do assessor que fica passeando o dia inteiro. O carro que vai e busca o ministro. Então tem algumas coisas que é possível. Tem que cortar o meio e não a ponta, a necessidade. E não somente no legislativo. O executivo, se você começar a olhar os cargos que estão em volta ali, hoje para fazer o lançamento de uma obra, essa é uma das coisas que tem que acabar. Um presidente, para vir lançar uma obra, ele tem que vir aqui montar uma estrutura de tenda, tem que pegar um avião da FAB, para aqui fazer o lançamento da obra. Essa obra pode ser lançada 1, 2, 3 vezes. Quando vai ser concluída? Tem que acabar com essa festa de gastos desnecessários. E sim, no dia que inaugurar a obra, aí sim pode vir e fazer a inauguração da obra. Agora, lançamento de obra, a ferrovia nossa aqui, a FICO, já foi lançada 4 vezes, com toda uma estrutura. Esse serviço meio tem que acabar. Um dos pilares do programa do senhor é o agronegócio.
E eu gostaria de saber, dentro do agronegócio, como o senhor vê a entrada de capital estrangeiro na região e, se eleito, qual será a proposta do senhor de incentivo de entrada de ainda mais capital estrangeiro no norte do Mato Grosso? O capital estrangeiro, se eles têm o dinheiro de fora do país para investir aqui dentro, por que não deixar? Vai ter que ter as regras. Essas regras vão ter que ser estudadas e formuladas. Mas tem que ter, concordo plenamente que esse dinheiro entre no nosso país e que seja aplicado aqui dentro. Agora, a gente vai ter que fazer as regras e não fazer barganha em cima desse capital que pode vir aqui, gerar emprego, gerar renda. O senhor atualmente é vereador aqui por Sinop, está para completar 2 anos no cargo e agora está pleiteando ser deputado federal. Das ações, dessa experiência de 2 anos que o senhor teve dentro da Câmara Municipal, que tipo de propostas e coisas que o senhor já discutiu nesses 2 anos que seria interessante levar para a esfera federal? Olha, vou voltar aqui a debater. Dentro da Câmara Municipal, a cobrança de tributos sem sequer você consultar a população. Você chega lá, impõe uma regra e põe o povo para pagar. Não é assim que funciona. Ninguém que suporta mais isso. Então, o debate, a cobrança de tributos, dentro da reforma da máquina pública, da diminuição de gastos, você vai chegar na diminuição de tributos. Já é comprovado, toda vez que se reduz um tributo, você aumenta a arrecadação. Ninguém aqui quer ser devedor, quer deixar de pagar, mas que seja justo. Eu acho que tudo tem o seu limite. Então, você reduz a máquina pública, a gente vai estar debatendo. Na Câmara Municipal, nós debatemos, entramos na Justiça, conseguimos derrubar a cobrança da taxa de lixo. Posteriormente, voltou a ser cobrada. Ainda estamos debatendo esse assunto na Justiça. Essa é uma das situações que, como deputado federal, você, essa economia de gastos para quem mais precisa lá na ponta. Só para citar um exemplo, hoje as prefeituras municipais elas têm 2, 3, no máximo 5% para fazer investimento. Então precisa ser revisto isso. O governo do Estado, de cada R$100 arrecadado, muitas vezes tem R$1,70 para voltar para a população. Então, essa é um dos debates que a gente vai ter que estar fazendo, com certeza, em todas as áreas, não somente a nível federal, mas que isso daí chegue a nível estadual e a nível municipal, para que se possa ter mais investimentos, tanto na saúde, na educação. Isso é uma consequência. Sobre a redução das filas na rede de saúde pública, eu gostaria de saber como o senhor vê a atual situação da saúde no Estado e qual a proposta do senhor como representante do Congresso Nacional para a melhoria disso. Olha, a proposta que a gente pode aqui estar falando e não prometendo, que eu sou muito tranquilo em falar, que eu não sou candidato de promessas. Mas a saúde pública no nosso Estado, ela vinha de um desmando muito grande. O governador Pedro Taques assume um Estado cheio de problemas, uma mangueira lá com 100 furos, e ele foi tampando esses furos. Não conseguiu tampar todos. A saúde não anda bem. Vou citar um exemplo do porquê que a gente precisa da representatividade política e o poder político na nossa região. Veio uma emenda de bancada de 114 milhões para o Estado do Mato Grosso. O deputado federal Nilson Leitão falou assim, vamos colocar toda essa emenda na saúde. A saúde nossa não vai bem, precisa que isso aconteça. Os deputados de outra região falaram assim, não, vamos colocar só metade, a outra metade a gente vai colocar em infraestrutura. O deputado Nilson Leitão bateu na mão, vamos colocar na saúde, que é o que mais está sofrendo, é onde as pessoas realmente têm necessidade. O governo do Estado não cumpriu com o seu papel totalmente na saúde. Daí voltou-se a discussão novamente, falou, não, vamos colocar assim, metade para a saúde e a outra metade em infraestrutura. Aí, então, beleza, entraram no acordo de infraestrutura. Os deputados que têm a maioria do sul do estado falaram assim, não, isso aqui nós vamos colocar nessa cidade aqui. Aí, mais uma vez, o deputado falou, não, vamos colocar nas cidades com menos de 30 mil habitantes. Assim você consegue distribuir melhor esse dinheiro para aqueles municípios que mais precisam. Onde você vai colocar lá 400, 500 mil no município, que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Falaram, não, então vamos para a votação. Foram para a votação, a bancada é de 11, eles têm 6, 3 senadores e 3 deputados federais. O dinheiro dos 57 milhões ficou numa cidade só. Por isso essa renovação, essa alternância de poder e esse ser bairrista nesse momento para a nossa região. Através de emendas,
para você colocar diretamente na saúde pública. Mas precisa ter a gestão dentro do Estado também e dos municípios. Sinop, ela hoje foi construído 16 PSF, hoje está 23, passou-se 8 anos que não foi construído nenhum, só apenas trocado os prédios. Então, cada gestor tem que fazer a sua parte também, que senão a conta vai ficar muito grande para um só no final. Eu gostaria de voltar um pouco na questão da dinâmica dentro do partido, porque acaba sendo, aqui em Mato Grosso, vem tendo uma situação bem peculiar que pode, de certa forma, acabar dando um nó na cabeça do eleitor. A gente acompanha, né, a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, pelo menos de um ano para cá, que o governador Pedro Taques, que está tentando a reeleição, ele até que está meio que isolado dentro do partido. A gente tem várias lideranças e candidatos pelo Estado fazendo críticas, né? Como o senhor fez aqui, de desaprovando algumas ações que ele teve nesse mandato. E como é que fica, no caso de vocês, candidatos, do senhor em especial, de fazer uma campanha estando no mesmo partido do governador, que está tentando a reeleição, mostrar para o público, né, para o eleitor, que vocês podem fazer diferente, mesmo não estando, né, de acordo com coisas que aconteceram nesses 4 anos de governo Taques. É muito difícil convencer o eleitor de que não é tudo a mesma coisa? Não é difícil convencer o eleitor, até porque cada pessoa tem a sua postura e política é debate de ideias. Quando você é dono de uma ideia só, e você tem que tentar convencer as pessoas que a sua ideia é melhor, mas de repente se eu juntar com a sua, nós podemos fazer uma ideia ainda melhor. Então, eu não tenho dificuldade em estar no partido, que eu faço parte dele há 22 anos já, e ter o governador do meu estado que não cumpriu com todos os papéis. Eu prefiro olhar a parte cheia do copo e não a parte vazia. Errou muito, mas acertou bastante. Na segurança pública foi mais de 3.800 pessoas contratadas, chamadas, na verdade, por concurso público para trabalhar. Se você analisar, se não tivesse esses 3.800 policiais hoje nas ruas, como que estaria? Na área da educação, hoje, no estado do Mato Grosso, saiu de 26º e passou para o 14º. Então teve progressos. Hoje é o 5º melhor salário do servidor público na área da educação e também na área da polícia militar. E algumas coisas poderia ter sido feito diferente? Poderia. Mas quando você pega uma máquina comprometida, cheia de dívida, cheia de problemas, cheia de máculas, ali onde que você pegava tinha algum defeito, algum estado de corrupção. As obras da Copa, nenhuma foram pagas em 2014, começaram a ser pagas todas em 2015, comprometeram toda a arrecadação do FETAB, obras inacabadas, mal acabadas, cheias de problemas. Então ele fez muito. Mas quando ele não fez, a gente foi lá e teve a coragem e a ousadia de cobrar. Governador, não era dessa forma, não está bem, não tem dificuldade nenhuma de tratar dessa mesma forma em Brasília, independente do companheiro. Eu acho que quando eleito for, é para defender a população. O partido, eu vou estar no partido, permanecerei no partido e não tem dificuldade nenhuma em falar assim, aqueles que servem para estar andando com a gente e aqueles que não servem. A política é simples, cuide de gente, faça o certo. A palavra corrupção tem que ser banida da vida pública. A gente não pode mais conviver com isso. Eu chego para pedir o voto, eu falo assim, olha, eu estou aqui pedindo o seu voto, nessa política desgastada, cansada, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em sair na rua para fazer isso. Porque eu sei da forma que faz e da forma que tem que ser feita. A Faculdade FACIP, por meio do curso de jornalismo, está realizando sabatina com os candidatos a deputado federal pelo município de Sinop. E hoje estamos recebendo aqui Dilmair Calegaro, candidato pelo PSDB. Candidato, já que estamos num espaço, né, numa instituição de ensino superior, gostaria que o senhor nos dissesse um pouco como é que o senhor avalia o ensino superior no Brasil, né, ou mesmo no estado de Mato Grosso. Olha, o ensino superior, muitas vezes as pessoas falam que precisam sair para fora do Brasil para cursar um ensino superior de qualidade. Nós temos boas faculdades
exemplo é a FACIP. Começou aqui no mandato do prefeito, ainda então Nilson Leitão, que entendeu a necessidade de ter uma faculdade, de trazer essa rede de ensino para cá. E hoje é esse exemplo, não somente de ensino, mas em todos os sentidos aqui para o nosso município. Gera renda, porque traz gente para estudar de outras cidades e a qualidade muito boa. Eu não vejo dificuldade nenhuma no ensino no Brasil, até porque a gente tem grandes nomes formados no Brasil, em grandes faculdades, e aqui em Sinop nós temos esse exemplo, não somente, principalmente com a FACIP, mas também as faculdades federais e estaduais são muito boas. Candidato, uma das principais, uma das atividades do cargo de deputado federal é a questão do destino de verbas, né, para o seu estado, para a sua cidade natal, para as cidades da região e tudo mais. O senhor sendo deputado federal a partir de 2019, qual é o destino dessas verbas? Em que áreas, em que setores o senhor acha que Sinop, região e até o Mato Grosso está mais necessitando dessas verbas? Eu tenho andado muito no nosso estado e nesse momento, hoje a gente vê que precisa de infraestrutura. Já foi feito muito por esse estado, mas asfalto nas cidades pequenas, que sofrem muito. Na saúde, onde que a gente precisa ter esse cuidado em colocar verbas para equipamentos de hospitais, não somente para compra de ambulâncias, mas para deixar a estrutura onde que as pessoas precisam. Às vezes você dá uma ambulância, você vai estar tirando o paciente de algum lugar para levar para outro. Se aquele ali não tiver a estrutura, vai ser, vem de Colíder para Sinop, de Sinop para Cuiabá. Então você tem que estruturar as cidades. O deputado federal, ele tem aí um limite também de verbas para ser destinadas. Eu sou muito tranquilo aqui, eu preciso do voto do estado inteiro, mas eu quero ter o compromisso com a nossa região, que é a região norte, que por longa data tem passado esquecido. Uma vez era o Vale do Araguaia, hoje a nossa região aqui tem passado bem esquecido de emendas, da necessidade desses investimentos. Senhor candidato, eu gostaria de saber qual a sua proposta para tornar o cidadão brasileiro menos dependente de dinheiro do Estado, menos dependente de bolsas. Dar emprego para gerar renda. A partir da hora que você tem as necessidades de ter o Bolsa Família, mas você tem que dar para a pessoa a oportunidade dela trabalhar, dando até isenção de tributos para indústrias, diminuindo a carga tributária, você vai gerar emprego. Gerando emprego, você vai dando dignidade para o cidadão e não precisar aí ficar com assistencialismo, como vem sendo propagado ao longo dos anos. Candidato, eu gostaria de saber também, duas grandes atribuições do cargo de deputado federal diz relação a legislar, né, a criar leis e a fiscalizar o executivo. Para o senhor, sendo deputado federal a partir de 2019, vai tender mais para que lado? Vai ser mais um legislador ou um fiscalizador da presidência da República? Não tem que tender para nenhum lado, tem que executar as duas funções. Até porque você precisa criar leis, que uma lei bem feita atinge todas as pessoas de um modo bom, que pode repercutir até financeiramente na vida das pessoas. Uma lei mal criada, ela feita ouvindo do executivo, como uma geração de tributos, ela vai repercutir no bolso de cada cidadão. Fiscalizar, todo cidadão tem o dever de ser o fiscalizador, mas como deputado federal, serei sim aquele fiscalizador ativo, como tenho feito na gestão municipal como vereador. Eu acho que isso é primordial para você ter o contraponto do que é certo e do que é errado. Nem todo mundo tem todo o saber estar certo e nem todo mundo está errado. Tem que ter o contraponto da fiscalização para que isso aconteça. Tá. O senhor tem algum projeto para desonerar o empregador e assim diminuir os encargos aos quais eles são sujeitos na hora de contratar o empregado? Olha, a reforma trabalhista que esteve aí, ela já melhorou bem, mas precisa sim de ver a forma para que isso aconteça. Não posso aqui, toda vez que você vai falar, precisa tirar o imposto, vamos fazer a redução da máquina pública.
mas tem que ser analisado o impacto para não repercutir novamente na vida do cidadão. Porque às vezes você desonera um para cobrar de outro. Você não tem que arrumar a forma de diminuir esse custo para ninguém ter que pagar a conta de uma outra forma. Candidato, eu gostaria de saber também de que forma que o senhor vai atuar como deputado eleito na questão de conversas, né? Porque é muito comum, a partir do momento que um deputado é eleito, e o governador do estado, o prefeito da cidade onde ele reside ou das regiões próximas buscam muito esse candidato, muito até para essa questão de verba. E a gente vê muito que às vezes acaba sendo muito complicado o diálogo se algumas dessas localidades não estão de acordo politicamente com o deputado que está lá em Brasília. Para o senhor, vai ser mais fácil dialogar com aqueles partidos que estão mais alinhados com a proposta do PSDB, ou para o senhor, estando lá em Brasília, independente da linha política, vão ser todos iguais e vai receber da mesma forma a sua atenção? O meu diálogo vai ser com o povo, com as pessoas que realmente precisam, independente do seu partido. Hoje, eu fui eleito na oposição da atual gestão, mas em nenhum momento deixei de debater e dialogar com o nosso município, sempre para um bem maior, que é o povo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dialogar e conversar com ninguém, mas dentro daquilo que é correto. Candidato, nosso tempo está acabando, então antes de encerrarmos, gostaria que o senhor se dirigisse às pessoas que estão nos assistindo e dissesse para elas, por que o senhor merece ser eleito deputado federal. Eu quero pedir a todos primeiro para ser avaliado. Avaliar a minha história, o meu currículo, como cidadão e como político que estou. Sendo avaliado por vocês, sendo merecedor desse voto, eu vou pedir para esse voto ser multiplicado. Eu sou de Umair Calegaro, sou filho dessa cidade, sinopense, tenho história não somente com o nosso município, mas com o estado do Mato Grosso, com o meu comprometimento, por isso que eu coloquei meu nome à disposição para ser o candidato a deputado federal. É dessa forma, na conversa, no olho, no debate, caminhando nas ruas, que eu vou buscar o meu voto e levar as propostas. Quero estar, sim, em Brasília, mas para defender aqueles que assim me colocarem lá, que é a população, é o povo desse estado, que muitas vezes passa por aquele político desacreditado. Nós não podemos perder essa esperança, porque a partir da hora que as pessoas de bem não estiverem participando, alguém vai estar ocupando os cargos lá. Por um voto, por 2 ou por 5, nós teremos um presidente da República, 81 senadores, 513 deputados federais e 24 deputados estaduais. Por isso, eu quero pedir o seu voto. Meu nome é Dilmair Calegaro, meu número é 4500. Muito obrigada, candidato. Agradeço também a presença dos professores Clemerson Mendes e Renato Costa Lima. Até a próxima edição.